Fala galera, beleza? Bom, agora a gente vai falar sobre vulnerabilidades web. A gente vai usar uma ferramenta que ela ajuda bastante a identificação de vulnerabilidades, que é uma ferramenta muito interessante que já existe no Kali Linux, que chama-se Burp Suite. Então dá uma olhadinha na tela aqui, que a gente já vai ver como é que a gente acessa ela. Então para acessar o Burp, basta a gente vir aqui ó, em Application e digitar Burp. Então vai aparecer ó, Burp Suite. Esse é uma ferramenta que ela é gratuita, ela também ela é gratuita, de certa forma, é uma ferramenta comercial, mas ela também tem uma parte dela que é comercializada, né? Onde ela tem uma série de outras ferramentas ali que ajudam na identificação de vulnerabilidades, né? Então, a gente vai fazer o quê? Vai utilizar ele para a gente testar uma maioria das nossas vulnerabilidades existentes aqui. Toda vez que você vai abrir ele, né, aqui no Kali Linux, ele vai aparecer essa seguinte telinha aqui, né? Essa telinha ela diz se você quer um projeto temporário ou se você está criando algum projeto, alguma vulnerabilidade, algum site que você quer, fala assim, esse aqui é o site que eu estou fazendo, o site não, o teste que eu estou fazendo para fazer invasão em um determinado site, por exemplo, lá no wall.com.br, né? E aí você pode criar um projeto e ir trabalhando em cima dele para ficar gravado tudo aquilo que você fez, né? E aí, né, depois que você já tem isso gravado, ele fica aqui como abrir um novo ou abrir um projeto já existente. No nosso caso, a gente vai utilizar aqui, né, um projeto temporário, né? A gente só vai entender aqui inicialmente como é que a gente usa esse Burp Suite, tá? Então aqui a gente pode dar lá um Next. Ele está dizendo aqui, ó, você pode, né, salvar algumas configurações, você pode também fazer, carregar configurações já existentes, de repente se você já fez alguma análise. No nosso caso, a gente vai usar as configurações default, né? E aí a gente vai dar um startup. Dependendo da configuração da máquina, ele pode demorar um pouquinho para abrir, né? Mas isso é tranquilo, então não precisa se preocupar com relação a isso. Aí no meu aqui, ele está gritando, dizendo que esse burp aqui ele já passou aí da data de, ele tem mais algumas atualizações, mas no momento aqui eu não vou fazer nenhuma atualização, eu vou usar da forma que ele está, tá? Mas tudo depende de como você quer utilizar ele, se de repente você quer fazer num ambiente mais atualizado, mais eh, que tenha novas funções, enfim, né? Basta você ver o que tem no Release Notes e fazer a atualização dele, tá? Então, o que a gente vai fazer primeiro, né? Eu vou mostrar um pouquinho do que a gente precisa fazer para utilizar o Burp, né? O Burp, nosso primeiro passo é a gente vir aqui em Target, né? Então, o que tem no Target? O Target, ele tem uma opção, oh, desculpa, o Target não, a gente vai aqui no Proxy, né? O proxy, ele tem uma opção aqui que é o intercept is off, tá? Se o teu tiver com on, você deixa como off e a gente já vai falar sobre isso, né? Sobre o que que é esse intercept is on e intercept is off, tá? Então, deixa como intercept is off, né? E depois a gente vai fazer o seguinte, a gente vai aonde? A gente vai no proxy. Cadê o nosso proxy? Então a gente vem aqui, ó, o nosso, opa, dashboard proxy, né? Então aqui no nosso proxy aqui a gente tem algumas configurações de proxy, né? E na nossa configuração de proxy é até importante observar, né, que ele tem aqui, ó, a gente vai utilizar o burp como proxy. E o que que vai acontecer? A gente vai abrir o nosso navegador utilizando o burp como proxy para fazer acesso aos nossos sites para fazer determinado tipo de invasão. Então é isso que a gente vai utilizar. E para isso, né, deixa eu só tirar um sonzinho aqui. E para isso, a gente vai precisar configurar o nosso navegador, no nosso caso a gente vai usar aqui o Firefox, o Mozilla Firefox, e a gente vai usar o navegador para com essas informações que estão aqui. Então você está vendo aqui ó, que a gente vai rodar no endereço 127.0.0.1 na porta 8080. Se o seu não tiver configurado como assim, né, configure dessa forma. Então basta você dar um edit aqui, por exemplo, né, e configurar aqui como 8080. Aqui ele já pegou a minha configuração local, né, de o meu endereço local, né, mas você pode usar a loopback, né? Então por isso que está esse endereço aqui 127.0.0.1, né? E o que a gente vai fazer? Como a gente vai usar ele como proxy, a gente vai ter que importar, né, a CA dele, né, a CA, vai ter que importar a CA para o nosso navegador, porque como a gente vai fazer o acesso através do nosso proxy, através do nosso navegador, toda vez que a gente for acessar um site, né, e a gente está usando ele como proxy,
ele vai gritar, vai dar aquele erro lá de certificado, aquelas coisas. Então, por isso a gente vai ter que importar para o nosso navegador ali a CA, né, a autoridade certificadora para dentro do nosso navegador para que ele, né, faça o acesso normalmente, tá? Então, é isso que a gente vai fazer. Então, aqui está nesse formato, eu não preciso fazer nada, né? Então, o que que a gente vai fazer? Agora a gente vem aqui no nosso navegador, vou deixar ele aberto aqui por enquanto. Vou entrar aqui no nosso navegador. Ó, vou entrar no nosso navegador aqui, ó. Daí a gente vai fazer o seguinte: vai digitar lá http // 127.0.0.1 na porta 8080, né? Então aqui ele mostra o Burp Suite, né? Então o Burp Suite está aqui. A gente vai fazer o quê? Vai fazer um download do certificado, né? Então ele fez o download do certificado e ele está ali na pasta download, né? Então a gente pode ir lá dar um show download, né? A gente vai lá, show download e a gente vê que está ali na pasta, né? Então a gente pode ir lá ó, direto na pasta, show in folder, né? Então está aqui o nosso certificado, nossa CA cert.dir. Então o que eu vou fazer? Eu vou lá no nosso navegador e vou importar esse certificado lá na parte de authorities, né? Para que no momento quando a gente configurar o nosso navegador, né, para utilizar o Burp como proxy, ele não grite, né? Então a gente vai fazer o seguinte: a gente vem aqui no nosso navegador, vem em settings e a gente vem aqui em security, né? Em security ali, ó, você tem a opção certificados. Cadê onde estão vocês? Certificados. Eu sempre me perco aqui no nosso amigo aqui. Certificados, cookies, sites, login, history, permission, secure, certificados. Aqui, ó. Certificados. Né? Então aqui você vem em certificados, view certificates, né? E aí a gente vai aqui, ó, você viu que ele tem algumas tabs aqui, a gente vai em authorities e vai importar esse certificado do Burp, né? Então ele até já mostra aqui que tem um recente que está em download, né? Mas se a gente for lá em download, está lá, ó, cert e o cert2. Né? Então eu vou pegar aqui o cert, né? Então vou pegar esse cara aqui, opa, importar esse cara aqui, né? Aí ele pergunta, ó, realmente você quer, né, acreditar nesse certificado? Aí você marca as opções aqui, ó. Quero que, né, ele acredite nos certificados para websites e também para serviços de e-mail, né? Então dou um OK lá, dou um OK e aí a gente já fez a configuração necessária. Outra questão que já que a gente vai fazer a navegação através do Burp, a gente tem que fazer com que o nosso navegador ele saia como ele saia utilizando o Burp como proxy. Então a gente tem que fazer a configuração de proxy no nosso navegador, né? E como que a gente vai fazer isso, né? A gente vem aqui em General e vai lá em configurações de network, né? Então a gente vem em Settings aqui e vai aqui em Manual Proxy Configuration. E aqui a gente faz o seguinte, a gente vai colocar lá 127.0.0.1, né, que é meu loopback, ou eu poderia colocar o meu próprio IP aqui da minha interface de rede que está saindo para a internet. Mas eu vou pegar o loopback que está tudo certo. A porta é a porta 8080. Você pode estar se perguntando, pô, Sabino, por que você não está usando a porta 80 só? Porque a porta 80 a gente já usa para o Apache, né? Então não há necessidade não. Senão a gente teria que desativar o nosso Apache aqui no Kali Linux, enfim, ou mudar a configuração do nosso Apache. Então é mais fácil a gente utilizar aqui a porta 8080. Legal? Então, porta 8080 e a gente utiliza também esse HTTPS como proxy aqui, tá? A gente dá um OK e aí o nosso navegador ele já está configurado. Agora vamos dar um overview lá no que é o Burp, né? Quais as opções que ele tem ali, né? E o que ele pode fazer para nos ajudar. Deixa eu pegar aqui, ó. Eu vou fechar nosso navegador. Fechar não, vou minimizar aqui, que depois a gente volta para ele, né? Então, aqui já que a gente configurou a parte de, né, a parte de proxy aqui, a parte de proxy, é até importante a gente falar aqui. O que é o intercept, né? Intercept is off e intercept on. Aqui que a gente vai fazer a interceptação em si, né? No momento que a gente vai, de repente, fazer um acesso a um site, né? Então, tudo que a gente for acessar, né? A partir do momento que a gente, quero pegar as informações do site, a gente vai aqui, ó, no intercept is on, né? E aí ele vai começar, né, a gerar uma série de informações que quando a gente vai, por exemplo, aqui em target, né?
Ó, em Target, ele já começa a mapear tudo aquilo que a gente já está acessando. Então, ele vai pegar uma série de informações que vão estar aqui nessas outras tabs aqui, ó, e vai trazer para cá, né, para a gente possibilitar ali fazer o mapeamento do que a gente está interceptando, né? Então, importante aqui que o target ele nos dá, né, esse escopo legal que ele vai pegando por site. Então, tudo aquilo que a gente vai fazendo, ele vai criando aqui, vai nos dando informação e a gente vai entender basicamente o que é cada coisa. Além disso, né, a gente está aqui, ó, por exemplo, nós falamos do target aqui, ó, a gente pode falar tem um que eu acho bem legal, que não tem, ainda bem que nessa versão eles já tiraram, mas por exemplo, o scanner. O scanner basicamente ele faz um scan, né, de uma varredura para a gente detectar vulnerabilidades ali nos sites, só que ele não está disponível mais mais não, né? Não é disponível na versão community, que é a que a gente usa, a gratuita, né? Ele é disponível na versão paga. Então, até ele não aparece aqui pra gente, né? Até não aparece aqui pra gente, que nas versões anteriores aparecia, né? Mas você não conseguia utilizar. Outro ponto interessante é o intruder, né? O intruder, o que que ele faz, né? Ele é utilizado para a gente fazer determinados ataques utilizando alguns payloads, né, de URL. E a gente vai usar o Burp para tentar encontrar mais informações aí para a gente fazer, por exemplo, ataques de injeção SQL. Né? Então, o Intruder ele nos dá essa possibilidade também, né? E o repeater aqui também, que tá bem na sequência aqui, o que que o repeater faz? Quando a gente captura alguma coisa interessante aqui no proxy, né, a gente vai mandar para cá. E aqui o repeater é o seguinte, vamos supor que, por exemplo, a gente pegou um valor de um cliente lá, o cara colocou um valor lá de 1.500, né? Pegamos lá um valor de 1.500. A gente pode pegar esse valor e mudar, por exemplo, para 2.000, né? Eu pego esse valor e mudo para 2.000, né? E devolvo lá pro site o teste que a gente vai estar fazendo. Só que isso não acontece em tempo real, tá? Esse repeater é para a gente fazer algo que não seja em tempo real. Que se for para fazer em tempo real, a gente consegue fazer no próprio proxy aqui. Então, no proxy a gente já consegue fazer, manipular esse tipo de dado em tempo real. Né? O repeater é mais para a gente analisar, falar assim, vamos tentar mandar esse valor, né, fora de um momento que não seja em tempo real. Tá? Então, assim, a gente vai ver parte a parte aqui, mas é só para a gente dar uma introduzida aqui. O sequencer aqui, ele é bastante utilizado para identificar o quê? As sessões em tokens, né? Então, geralmente quando a gente faz os ataques tipos lá CSRF, né? O Cross-Site Request Forgery, é sempre Cross-Site Request Forgery, que é aquele ataque que quando o usuário está, por exemplo, logado num banco, né? E aí uma pessoa, o atacante sabe que essa pessoa está logada nesse momento no banco, ele consegue roubar aquela sessão e de repente fazer uma transferência ou algo nesse sentido, né? Então, aqui no Sequence a gente consegue fazer esse tipo de identificação justamente para tentar fazer o tipo do ataque CSRF, né? Que é o Cross-Site Request Forgery. Outra questão, o decoder, né? O decoder é legal porque você pode pegar, por exemplo, um valor aqui do decoder, né? O valor está em, sei lá, uma base 64, um hexadecimal, jogar aqui e ele decodificar aquilo, né? Para a gente ter as informações ali um pouco mais sensatas, mais ousadas ali, né? Ou uma informação realmente que é aquilo que a gente espera. Então a gente tem essa possibilidade aqui, né? E tem outras aqui, né? Tem o Logger, né? Extension e Learn, esse aqui a gente vai. O do Learn é legal porque daí ele ajuda você a utilizar o Burp, né? Ele tem várias informações aqui que ajudam. Você pode fazer treinamentos, enfim, ter mais conhecimento do nosso Burp. Então, basicamente, né? Eu só dei uma passada aqui do que são os itens que a gente vai observar aí durante essa parte de nosso teste de vulnerabilidade, teste de invasão de websites, né? Então, só para a gente ter entendimento, a gente já deixar o nosso navegador configurado, já deixar também o nosso burp também, verificar se ele está realmente configurado. E agora, nas próximas aulas, a gente vai ver o que vai acontecer aí utilizando essa ferramenta que é muito boa. Beleza, gente? Então, basicamente era isso, né? Uma parte introdutória do burp, deixar ele pronto para que a gente possa seguir o trecho. Lembrando também,
deixem o seu Kali Linux com acesso à internet, né? Porque a gente vai fazer testes aí, né, em acesso a sites de internet, enfim, fazer algumas verificações pela internet. Então, mantenha o seu Kali Linux com acesso à internet utilizando lá o recurso de bridge ou de NAT. Legal, gente? Então, o que tínhamos para essa aula era isso e nos vemos nas próximas. Um forte abraço.